Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Olá, hoje é quinta-feira, dia 4 de abril, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Já quero agradecer a você que está acompanhando nosso programa aí no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. Muito obrigado, viu? Bom, hoje nós vamos conversar sobre a mediação de conflitos no âmbito escolar e também na sociedade. Agora eu apresento para vocês a nossa debatedora do programa de hoje. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, Caio. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, ainda mais de conversar um tema tão interessante, né? Que tange aí a sociedade, também a escola, eu como mãe. Tá muito interessante esse debate para mim hoje. E dou as boas-vindas aí ao Fernando, que vai estar compartilhando um pouco com a gente hoje. Obrigado. Bom, agora eu apresento para vocês o nosso convidado do programa de hoje. A gente recebe o professor e membro da Comissão de Mediação da OAB Juiz de Fora, Fernando Guilhom. Tudo bem? Tudo bem, é um imenso prazer estar aqui para debater esse assunto que é tão importante para a gente, né? A gente percebe que a sociedade ainda não está preparada, precisa avançar um pouco nesse aspecto, né? Pelo grau de violência que a gente tem nas relações familiares, escolares, na sociedade como um todo. Então, acho que é muito oportuno e agradeço muito o convite para participar dessa mesa de debates. É uma honra para mim. A gente que agradece. E eu concordo com você que a gente precisa discutir sobre essa temática em si, que ela é pouco falada, né? E a gente precisa ter mais oportunidades como essa. Obrigado. Bom, a escola pode ser um espaço de diversos conflitos devido à pluralidade de desejos, interesses e valores que são divergentes, mas que estão reunidos em um único local. Fatores externos também podem exigir que a escola tenha a capacidade de mediar os conflitos, como a ameaça sofrida por 2 colégios particulares de Juiz de Fora no mês passado. Os pais e os alunos ficaram aterrorizados com a possibilidade eminente de um atentado e a escola teve que agir para amenizar os efeitos da mensagem. A partir de agora a gente vai conversar sobre as dificuldades de fazer a mediação de conflito nas escolas, na sociedade. Fernando, eu gostaria que você falasse de uma forma mais abrangente sobre a mediação, para que a gente consiga entender esse termo. Certo. Bom, eu acho que o importante é que todo mundo entenda basicamente o conceito de mediação, né? Mediação, de uma maneira assim bem simples, é uma metodologia que a gente tem para resolver de uma maneira eficiente os conflitos. Então, praticamente ninguém aprendeu a resolver conflitos na sua infância ou na sua casa. Ele vai reproduzir muitas vezes aquilo que acontece na sua casa, no seu ambiente escolar, seu ambiente profissional, sem entender com mais profundidade como isso pode ser feito de uma maneira mais eficiente, que ambos os envolvidos ou todas as partes envolvidas possam sair beneficiadas daquele conflito, né? Tudo está muito relacionado também à lógica do conflito. A mediação, ela parte de uma ideia que é muito interessante, que é a moderna teoria do conflito, né, baseado sobretudo nos estudos do Morton Deutsch, que é um psicólogo norte-americano, e ele traz uma boa pergunta para a gente, se o conflito realmente é sempre algo negativo. O senso comum trabalha muito com essa ideia, que o conflito é algo negativo. E o Morton Deutsch, apesar dele não falar que é sempre positivo, que é o paraíso, que é o céu ter conflito, mas ele fala que depende muito da nossa reação ao conflito. Você pode reagir de uma maneira destrutiva, e aí o conflito realmente será um problema, um desentendimento, né, uma tragédia, mas também pode ser uma grande oportunidade. Aqui, fica um pouco aquela frase que eu sempre ouvi quando era criança e não entendia direito, né? Crise é um momento de oportunidade. Né? Crise é um momento de conflito e que, se você enxergar aquele conflito como uma oportunidade para crescer, para sair da sua zona de conforto, para buscar um novo rumo para a sua vida, né? Aí você vai ter um caminho diferente. Então, assim, o próprio Morton Deutsch, ele sempre fala que você tem que entender o conflito no sentido de buscar ali o ponto que pode gerar melhoria para aquele ambiente. Ou seja, o conflito está te mostrando que o problema é ali.
né? Já que foi mencionado, por exemplo, a questão da violência, a violência dentro das escolas, e isso está generalizado no mundo praticamente, né? Está mostrando o quê? Que nós precisamos tratar de uma maneira mais eficiente os conflitos escolares, por exemplo, né? E o meio mais adequado realmente é a mediação. Quem estuda conflito ou os meios de resolução de conflitos sabe que as relações duradouras, dentre as quais as relações escolares, né, porque a criança fica na escola, ou o professor fica na escola durante 20, 30 anos, né, o aluno fica 5, 6, 7 anos, ou seja, é uma relação duradoura. Então, para resolver relações duradouras, o sistema, né, o método de resolução de conflitos mais adequado é a mediação de conflitos. Está totalmente pacificado, né, no entendimento dos estudiosos sobre o assunto. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o senhor acha que, embasado nessa teoria, a gente deveria ter o contato, enfrentar esse conflito. Porque se a gente não enfrenta, a gente nunca vai saber lidar, eles vão continuar sempre acontecendo, é isso? Exatamente. Eu gosto muito dessa abordagem porque, voltando ao nosso autor, né, Morton Doidge, ele usa uma expressão que eu sou apaixonado por ela, que é a institucionalização do conflito. Então, acontece o conflito, não adianta a gente como pai ou como diretor de escola, né, ou qualquer pessoa envolvida numa relação de longo prazo, querer jogar para debaixo do tapete. Lá na frente vai aparecer com muito mais força. Então é melhor institucionalizar o conflito, ou seja, apareceu o conflito, vamos tratá-lo de maneira adequada. Né? E o que é esse tratamento de maneira adequada? O senso comum determina que nós reagimos ao conflito ou de maneira agressiva ou de maneira muito passiva. E o que propõe a mediação de conflitos é resolver de forma assertiva. Né? Tem um exemplo, acho que muito interessante, que eu gosto de falar, no caso de um projeto de mediação nos Estados Unidos, em que uma criança de 6 anos, que estava acostumada a chegar em casa e reclamar do coleguinha e sempre com expressões muito agressivas, num determinado dia chega em casa e fala: mãe, eu estou com um problema com meu coleguinha de turma, preciso conversar com ele. E a mãe, obviamente, né, se surpreendeu e foi à escola saber o que teria acontecido. E a escola falou que ele tinha entrado na aula de resolução de conflitos, na aula de mediação. Então a gente não precisa resolver um problema, né, um conflito, de uma maneira agressiva ou passiva. Nós podemos resolver por meio da assertividade. Eu tenho um problema, vamos resolver. Mas tem técnica para isso, né? Pois é, eu fico pensando sobre esses treinamentos que existem para as pessoas saberem lidar em situações como incêndio, por exemplo. Elas treinam, pensam nessa possibilidade e, caso aconteça, elas vão saber lidar com elas. Seria mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. Eu gosto de brincar que a mediação não tem milagre, ela não faz milagre, né? Então, é fundamental que as pessoas sejam capacitadas, né? Se você considerar assim, vou falar da metodologia de Harvard aqui de uma maneira muito simples, né? São 6 etapas. Então, se você não tem o domínio sobre essas etapas, todas as técnicas relacionadas e os objetivos em cada uma dessas etapas, não há como você fazer uma intervenção qualificada. Você precisa, como qualquer profissional, né? Um médico que não foi treinado, que não fez uma faculdade, uma residência, etc., como qualquer outro profissional, um jornalista que não fez o treinamento adequado, ele vai fazer uma intervenção de senso comum, né? E vai ter um resultado não adequado. Então, o mediador, ele é um profissional que sabe resolver conflitos de maneira eficiente, ou deveria saber. Né? Ele se capacitou para isso. Então, tem toda uma lógica por trás disso. E é fundamental que dentro das escolas exista essa incorporação desse conhecimento, né? Essa questão da solução de conflitos, né? Até a forma como a gente encara o conflito, ela é bem sociocultural nossa mesmo, porque parece que quando a gente está num conflito, a gente sempre quer ganhar, né? A gente sempre quer que a nossa vontade prevaleça, e isso faz com que a gente só ache que a gente ganhou se o outro perdeu, ou se todas as minhas vontades foram feitas, e aí a gente vai educando os nossos filhos assim, e eles também vão tendo uma incapacidade de resolver conflitos de forma que as duas partes ganhem, né? Então eu acredito também que esse tratamento do conflito, ele é multidisciplinar, né? Porque
envolve muita coisa, né? O mediador ele está solucionando aquele conflito existente, mas eu penso que num futuro a ideia é que todos nós sejamos mediadores de conflito, né? Que a gente tenha essa capacidade de olhar para o conflito de uma outra forma, não somente os conflitos dos outros, porque aí é muito mais fácil, mas os nossos próprios conflitos, de forma que a gente tente aprender com esses conflitos e como lidar com eles de forma que ninguém precisa sair perdendo, né? A gente conversa e se acerta. Eu acredito que é muito multidisciplinar, né? Com certeza. Você tocou em vários pontos fundamentais aí, né? Só para citar um histórico na linha da visão contemporânea. A gente pode continuar essa conversa daqui a pouquinho? Com certeza.